Meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um assunto que vocês muito me pedem na minha caixinha do Instagram. Eu já peço, né, que as pessoas mandem sugestões de vídeos mesmo, e vocês me mandam algumas excelentes. E esse aí está sempre presente, né, que é a respeito da Guerra dos 30 anos. Tanto pedindo sugestões de bibliografia, quanto explicações, né, a respeito de certos detalhes da guerra. Eu aqui nesse canal eu não tenho, não é o espaço adequado para nós falarmos com riqueza de detalhes, né, a respeito de cada batalha, né, etc. Até porque a história militar é mais um assunto de especialistas, né? Mas, de maneira geral, eu destaquei 5 pontos para vocês sobre a Guerra dos 30 anos que eu acho que são os mais essenciais e os mais importantes para vocês entenderem como que talvez essa possa ser considerada a guerra que cria a modernidade, pelo menos sobre esses 5 aspectos, né? Uma guerra que foi muito sangrenta, foi uma verdadeira carnificina. Ao todo, ao longo desses 30 anos, de 1618 até 1648, foram 12 milhões de mortos, o que dá quase 10% da população europeia da época, né? Isso realmente é um recorde, né? Se nós compararmos até com as guerras napoleônicas, né? Num período em que a população europeia era maior, as guerras napoleônicas mataram 5 milhões de pessoas, né? Então, realmente foi um banho de sangue, né? Episódios de muita crueldade, foi uma guerra com uma violência que deixou a Europa inteira traumatizada, né? Mas desses 5 pontos, que eu acho que todos convergem para essa constatação de que a Guerra dos 30 anos é a guerra que cria, né, a modernidade tal como nós a conhecemos, está, em primeiro lugar, né, o espírito que guiou as monarquias europeias na condução desse conflito. Pela primeira vez, uma guerra que surgiu como as outras, né, guerras de religião do século XVI, né, ela começa com um conflito local na Boêmia, né, que fica na atual República Tcheca, que o rei da Boêmia era o arquiduque da Áustria, né, era uma possessão austríaca, e, portanto, parte do Sacro Império Romano-Germânico, embora a população não seja alemã, a população eslava e de maioria protestante, né? Começa uma rebelião, uma revolta no território da Boêmia em 1618. Acontece a segunda defenestração de Praga, né? Um episódio terrível em que o governante, o representante da monarquia austríaca é morto sendo jogado de uma janela, né, do seu palácio. Tem início, então, uma repressão, né, austríaca, auxiliada pelos espanhóis, que também eram Habsburgos, né, eram parentes dos imperadores alemães, germânicos. E isso suscita, né, uma reação por parte das monarquias protestantes, né? E aí as alianças, né, vão fazendo com que todas as nações europeias principais acabem entrando nesse conflito, que vai se tornar realmente um conflito de proporções, se não mundiais, né, porque não envolvem os outros continentes todos, mas uma grande guerra europeia, né? França, Inglaterra, Espanha, Suécia, todas as principais potências da época vão estar presentes, né, nesse conflito. E o espírito que vai guiar, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês, esse conflito não vai ser o do proselitismo religioso ou do desejo de preservar a cristandade, né? Pela primeira vez, a ideia de cristandade é substituída, né, pela ideia de ordem europeia, né? De alguma maneira, a Guerra dos 30 anos substitui, né, a ideia de cristandade pela ideia de ocidente, né? E é a primeira vez que os governantes vão se guiar essencialmente pelo que eles chamam de razão de Estado, né? Esse termo foi cunhado
por Richelieu, que era o primeiro-ministro francês da época, sob Luís XIII, que vai cunhar esse termo, raison d'État. E a razão de Estado vai se sobrepor ao interesse religioso da própria nação. E é por isso que Richelieu, percebendo que a França estava cercada de territórios de posses espanholas, né? A fronteira sul com os Pirineus, né? Que é a fronteira com a Espanha mesmo, o Franco Condado, que então era uma posse espanhola, ao norte os Países Baixos espanhóis, né? A atual Bélgica, também pertencia à Espanha, quer dizer, ela estava cercada de territórios hispânicos. Então interessava, né, a soberania nacional francesa e ao poderio internacional, né, ao poder geopolítico da França, que a Espanha perdesse a guerra, né, mesmo sendo a principal potência católica, né, mas já era uma potência em decadência. Então Richelieu vai entrar na Guerra dos 30 Anos ao lado dos protestantes, né? Quer dizer, isso vai ser um marco, né? É a primeira potência católica que, em uma guerra de religião, entra do lado dos protestantes, né? E exclusivamente por razões geopolíticas. Então a razão de Estado triunfa, né, sobre o interesse religioso. Essa política de Estado vai ser levada a cabo por todas as monarquias europeias a partir daí. Em segundo lugar, nós podemos destacar o resultado último da Guerra dos 30 Anos, né, que é também um resultado global, né, o indiferentismo religioso. No momento em que as potências católicas percebem que não são capazes mais de derrotar o protestantismo e de destruí-lo completamente, são forçados a adotar uma postura como que de coexistência pacífica com eles. É claro que já havia tratados anteriores. No século XVI, né, as monarquias europeias já tinham feito tratados com os protestantes, mas eram tratados provisórios. Eram pazes que tinham sempre como objetivo, em algum momento, que essa ordem fosse subvertida e o protestantismo fosse finalmente sufocado e exterminado, né? Ele era visto como uma das muitas heresias que sacudiram a Europa durante a Idade Média. Um movimento herético que em algum momento seria derrubado, que seria debelado. Mas quando termina a Guerra dos 30 Anos, percebe-se que não era assim, que aqui o protestantismo tinha vindo para ficar mesmo, né? Que não era possível mais tratá-lo como um problema provisório a ser resolvido posteriormente. Não, surgiu uma ordem europeia em que as monarquias se dividem em católicas e protestantes. Então era preciso, né, uma ordem diplomática que superasse essas diferenças, e essa coexistência pacífica acabou criando uma cultura aristocrática europeia mais focada nos aspectos intelectuais, artísticos, científicos, etc. E a disputa religiosa, a disputa teológica, pelo fato de não existir possibilidade de vencer completamente o inimigo, no campo protestante também, eles não tinham nenhuma ilusão de exterminar o catolicismo, surge então um grande indiferentismo religioso, né, que vai ser a mãe do iluminismo mais tarde, né? Então a modernidade, né, como o Ocidente, né, a cultura ocidental europeia, que é essencialmente intelectual, científica, artística e que não se importa mais com discussões teológicas, isso nasce com o resultado da Guerra dos 30 Anos, né? Mas esses dois primeiros aspectos são mais gerais, né? Agora existem 3 outros que são específicos em relação a certos países que participaram dessa guerra, mas que tiveram também um aporte universal, né? Em primeiro lugar, nós já falamos, a Espanha, né? A Espanha estava já em franca decadência. Na verdade, desde o final do século XVI, ela ainda era grande potência, né? Mas não tinha mais as mesmas riquezas que tivera antes, nem era tão temida como antes, né? Mas a Guerra dos 30 Anos definitivamente, né, coloca a França,
como a primeira potência e a Espanha decai, ela passa a ser uma potência de segunda classe. O resultado disso vai ser principalmente, né, mais uma vez, né, um reforço nesse aspecto de superação da cristandade, por assim dizer. Porque a monarquia francesa, por mais que fosse oficialmente católica, sempre foi marcada pelo galicanismo, né, por uma independência muito grande do soberano e do próprio clero francês em relação a Roma. Em parte, essa independência era legítima, porque era usual mesmo, né? Existiam privilégios, né, concedidos à monarquia francesa há muito tempo, mas em parte eram abusos, né? Eram muitos abusos. Durante o período dos Bourbons isso se verificou mais ainda, né? Se acentuou mais ainda com Luís XIV, principalmente. O galicanismo, né, passa a fazer com que basicamente a igreja se submeta ao Estado francês, né? Então não existe a ideia que prevaleceu durante o poderio espanhol, né, da Christianitas Minor, né, da cristandade que ainda sobrevivia, pelo menos nos países ibéricos, com o fim do poderio espanhol e o início da quase onipotência cultural francesa, a hegemonia, né, que a França vai exercer no plano da cultura, das letras, também das artes, da filosofia, etc., das ciências, vai fazer com que qualquer resquício de cristandade na prática desapareça. Ela só vai ser mantida no plano institucional, né? E isso vai ser derrubado justamente com a Revolução Francesa, mais de 100 anos mais tarde. Mas esse é um resultado também da Guerra dos 30 Anos, né? Outros dois que reforçam mais uma vez esse aspecto, né, foram a participação inglesa, né? A Inglaterra, em 1642, precisa se retirar da Guerra dos 30 Anos porque começa ali a Revolução Puritana, né? Ela entra em guerra civil que vai terminar com a morte do rei Charles I, que vai ser decapitado, né? E com a ditadura de Oliver Cromwell, que por mais que fosse um facínora, né, e francamente um psicopata, um agitador dos mais violentos, quando chega ao poder, vai governar como um estadista extremamente habilidoso e pragmático, né? E boa parte do pragmatismo britânico, né, e também do enfraquecimento da autoridade real, né, e a criação do que mais tarde vai se consolidar com a Revolução Gloriosa de 1688, né? O estilo de monarquia que existe até hoje na Inglaterra, onde o poder pertence de fato ao parlamento, o regime parlamentarista. A semente disso já estava na Revolução Puritana. Então, a sequência de conflitos internos, né, porque a Inglaterra vai passar ao longo de boa parte do século XVII, e o triunfo, né, do liberalismo, né, da separação, que no início não vai ser muito bem vivida, porque os católicos vão ser muito perseguidos no início, mas a separação, né, entre igreja e Estado, isso vai ser uma coisa muito marcante, né, nessa época. É a primeira vez que essa ideia, que é profundamente moderna, aparece e ganha força, né, no cenário internacional. E o quinto ponto que nós podemos destacar a respeito da Guerra dos 30 Anos é no que diz respeito à França. Como consequência desse conflito, e a França, por mais que tenha acabado a Guerra dos 30 Anos, ela continuou por mais 10 a sua guerra contra a Espanha, né, que só vai terminar com a Paz dos Pirineus em 1658. A França, desolada pela guerra, né, vai adotar uma postura, uma política fiscal sob Mazarin muito mais rígida, né? E é isso que vai ser utilizado muito habilmente pelo então coadjutor de Paris, né, o bispo auxiliar de Paris, Paul de Gondi, né, o famoso cardeal de Retz, que vai criar uma revolta na cidade de Paris, que vai ser o princípio da revolta da Fronda, né? Fronda de Paris, que vai ser reprimida pelo príncipe de Condé, primo de Luís XIV, vai ser chamado
do fronte, né, onde ele era general, e vai voltar a Paris para poder reprimir essa revolta, mas vai exigir compensações enormes por isso, vai exigir o governo da Provença uma soma em dinheiro, etc. E Mazarin vai perceber que esse homem que ele tinha chamado para resolver essa crise estava terminando por acentuá-la mais ainda. E ele acaba por prender o príncipe de Condé e tem início ali a fronda, a chamada Fronda dos Príncipes, né, que foi a segunda fase, por assim dizer, da Revolta da Fronda, que é uma guerra que busca descentralizar o poder na França, né? Quando a Fronda é finalmente derrotada, 4 anos mais tarde, o poder que surge, né, o poder central que vai surgir com Mazarin e mais tarde se fortalecer com Luís XIV, vai adotar para poder impedir que surjam novas divisões como essa da Fronda, para que o poder real se afirme de uma vez por todas, né, e que morram os resquícios da autoridade feudal que ainda existia na França. Luís XIV vai criar o sistema de Versalhes, né? Ele vai trazer a nobreza para viver com ele e usar uma espécie de política do pão e circo, não para o povo, mas para a própria aristocracia, né? E mantê-la cativa, né? Com espetáculos frequentes, com jantares suntuosos e bailes, peças de teatro, óperas frequentes, né? De modo a domesticar, né, a aristocracia francesa e destruir quaisquer pretensões de poder que ela tivesse, né? Fazer com que ela gaste dinheiro não comprando armas e pensando em fazer uma rebelião contra a autoridade monárquica, mas gastar dinheiro com essas fantasias ridículas que eram as roupas da época, né? Com perucas e coisas semelhantes, com vestidos caros, né, para as mulheres. Então, o sistema de Versalhes, né, que vai ser responsável pela afirmação do chamado absolutismo, né, e do Ancien Régime, né, que mais uma vez, uma característica da modernidade, não só pela revolta que vai surgir contra ele mais tarde, que vai ser o princípio da Revolução Francesa, mas principalmente pelo reforço das autoridades centrais. O poder estatal vai crescer cada vez mais, né? Isso é também uma consequência da Fronda e indiretamente da Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos vai produzir uma desordem tão grande em toda a Europa, né, que as autoridades estatais vão cada vez mais centralizar o poder nas suas mãos, né? É o que Oliver Cromwell vai fazer na Inglaterra também. Ele, por mais que tenha se revoltado contra a monarquia, né, e criado uma espécie de regime republicano ali que não era república coisa nenhuma, era uma ditadura, né? Tanto que quando ele morre, o poder passa dinasticamente ao seu filho, né, que abdica mais tarde. Quer dizer, os poderes estatais vão crescendo cada vez mais, né? A centralização do poder, que é uma característica tão importante e frequentemente tão esquecida da modernidade, né? A modernidade também, ela é fundamentalmente o fortalecimento das autoridades temporais, né? E não só o enfraquecimento das espirituais, né? É o fortalecimento do poder do Estado sobre o indivíduo, né? E também sobre as forças intermediárias, né, entre o Estado e o indivíduo, que são principalmente religião e família, né, que vão aos poucos sendo, né, destruídas. É um processo muito lento, mas a afirmação, né, do grande Leviatã, e não é por acaso, né, que a obra de Thomas Hobbes, né, Leviatã, é dessa época, é de 1651, 3 anos depois do fim da Guerra dos 30 Anos. Hobbes, certamente, né, sob a forte impressão da desordem criada, não só pela Guerra dos 30 Anos, mas mais especificamente pela Revolução Puritana que ele viveu
sendo ele inglês, né, vai criar essa reação quase que neurótica, né, de imaginar a humanidade inteira, né, como vivendo uma permanente guerra de todos contra todos. Essa ideia da guerra de todos contra todos de Hobbes e o desejo de destruir essa desordem por meio de uma autoridade estatal absoluta, né, do Leviatã, ela estava um pouco na cabeça de cada aristocrata europeu, de cada soberano e mesmo do povo. Então, realmente, nós podemos dizer que, sobre todos esses 5 aspectos que eu elenquei para vocês, a Guerra dos 30 Anos, e eu recomendo assim, que todos aqueles que querem compreender, né, a modernidade, que a estudem, né, é claro que vocês não precisam estudar quais eram as alianças, né, qual foi o território que cada estado conquistou, né. Eu sei disso porque eu realmente gosto desse gênero de estudo, né, da história militar, etc. Mas vocês não precisam entrar nesses detalhes, né. Basta que vocês tenham uma visão geral do significado desse conflito. Vocês precisam compreendê-lo, né. Então, mais uma vez, em primeiro lugar, a razão de Estado, né, raison d'État, passa a predominar sobre os interesses religiosos na política, na formulação da política dos líderes europeus. Segundo lugar, o indiferentismo religioso, que vai se acentuar cada vez mais pela simples impossibilidade de um lado no conflito destruir completamente o outro. É preciso que surja um compromisso, uma coexistência pacífica que vai colocar outros valores acima dos valores religiosos. Então surge um indiferentismo religioso, que é a mãe do iluminismo, né? Em terceiro lugar, o enfraquecimento da Espanha e o fortalecimento da França, e, portanto, de uma monarquia católica que não era propriamente católica, né? Então, os interesses da religião, mais uma vez, deixados para o segundo plano, né? E o fortalecimento do poder estatal, né, sobre a religião. Quarto lugar, a Revolução Britânica, a Revolução Puritana na Inglaterra, que vai, de um modo torto, acabar antecipando, né, de alguma maneira, os valores liberais que vão triunfar na Europa posteriormente, né. Na Inglaterra, já no século XVII, em 1688, no resto da Europa, no final do século XVIII e ao longo do século XIX. E, em último lugar, né, o sistema de Versalhes, né, na França, e o fortalecimento do poder central, do poder estatal, que ocorre de maneira quase patológica na França, né? Versalhes vai gastar 1/4 do PIB francês, né? Mas também vai acontecer em todas as outras nações. Então, nós podemos dizer que a Guerra dos 30 Anos é a guerra que gestou a modernidade, né? De modo que todos vocês devem conhecê-la, se possível, profundamente.